Olá, eu sou Thieres Machado do blog Cálculo Básico e na aula de hoje nós vamos resolver uma questão envolvendo trigonometria no triângulo retângulo, mais precisamente o seno de um ângulo, tá? É essa questão aqui. E também no final da aula, tá? Eu vou disponibilizar para você um e-book com 40 questões de concursos resolvidas passo a passo para você fazer download, ok? Então assiste até o final para você saber como pode adquirir esse e-book de forma gratuita, ok? Vamos lá então? Vamos resolver a questão? Primeira coisa, vamos ler, né? Um barco atravessa um rio num trecho onde a largura é 100 metros, seguindo uma direção que forma um ângulo de 30 graus com uma das margens. Calcule a distância percorrida pelo barco para atravessar o rio. Bem, como eu disse, né, eu já te avisei antes que você vai precisar de conhecimentos de trigonometria no triângulo retângulo, mais precisamente seno. Como que isso acontece? Como que você vai chegar a essa conclusão? Bem, primeira coisa, vamos fazer um esboço da situação. Tá? Vamos tentar aqui esboçar essa situação. Então eu tenho aqui as margens do rio, né? As margens do rio, lembrando que as margens do rio, né, elas são paralelas, certo? São paralelas, estou dando esses dois risquinhos aqui para mostrar aqui. Isso aqui é um esboço da situação, então você já sabe que as margens do rio são paralelas, certo? E você tem que o barco ele está atravessando o rio de um lado para o outro, né? Ele está falando aqui, ó, um barco atravessa um rio num trecho onde a largura é 100 metros, seguindo uma direção que forma um ângulo de 30 graus com uma das margens. Então, vamos supor, o barco partiu desse ponto aqui, certo? Então, ele vai atravessar o rio formando um ângulo de 30 graus com uma das margens. Ou seja, observe aqui, ó, esse ângulo de 30 graus, ele é formado com uma das margens, está vendo? Ó, o barco atravessa nessa direção aqui, ok? Entendeu? Ó, nessa direção, tranquilo? Entendeu o que ele quis dizer seguindo uma direção que forma um ângulo de 30 graus com uma das margens? Então está aqui, ó, entre a direção, né, da física, né, nós temos aqui a questão do vetor, né, o vetor direção do barco forma um ângulo de 30 graus com uma das margens. Tá? Num trecho onde a distância, né, se você medir a distância do rio, né, sempre perpendicular, né, é 100 metros. Ok? Então ele pede a distância percorrida pelo barco. Nós vamos chamar essa distância de Dzinho. Tá? Então tá aqui, ó, ela vai do ponto A até o ponto B. Essa é a distância percorrida pelo barco, do ponto A até o ponto B. Vou colocar até aqui, ó, para você a distância de A até B é D. É o que nós estamos aqui, é o que pretendemos descobrir, certo? Então, agora é que vem a parte que eu falei. Você fez o esboço, né, mais ou menos da situação, logo você percebe aqui que nós temos um triângulo, né? Eu vou colocar um outro ponto aqui, um ponto C, você tem um triângulo, certo? Olha, observe, ó, o triângulo ABC. Esse triângulo ABC, ele é retângulo, tá bom? Ele é um triângulo retângulo, né? Porque ele tem um ângulo de 90 graus, um ângulo de 30 e esse outro ângulo aqui, 90 mais 30, dá 120, né? Para 180, esse outro ângulo aqui vale 60, mas a gente não precisa dele. Então, observe que você tem um triângulo retângulo onde D é a hipotenusa, certo? Essa distância aqui, a hipotenusa, ela é lado oposto ao ângulo de 90, você tem a hipotenusa, certo? E você tem um cateto, ok? O cateto aqui, né, que saiu como a distância entre as margens do rio, né, entre a largura do rio. Esse cateto, ele mede 100 metros. Ele é oposto
ao ângulo de 30 graus. Então você tem a hipotenusa, certo? Vou escrever aqui a hipotenusa, certo? Quem é a hipotenusa nessa situação? É D. E nós temos um cateto oposto, certo? Ao ângulo de quê? Ao ângulo de 30 graus, certo? Só vou colocar assim, ó, cateto oposto ao ângulo de 30 graus, que é 100 metros, é a medida. Bem, olha que interessante, você tem um triângulo retângulo, você tem a hipotenusa, você tem um cateto oposto a um ângulo que você conhece, que é 30 graus, certo? Você tem essa medida. Logo, lá da trigonometria no triângulo retângulo, nós sabemos que o seno de 30 graus, né, o seno de um ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? O seno de um ângulo, vou repetir, o seno de um ângulo é o quociente entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então aqui no caso, seno de 30, né, o cateto oposto ao seno de 30 é quem? É 100, né? É o que está do outro lado, tá vendo aqui, ó? Do lado oposto, é o que está de frente para o ângulo, né? Está em pé aqui, no caso, 100 metros. Então, nós temos aqui o quociente entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, é 100 sobre D, correto? Vou repetir, o seno de um ângulo é o quociente entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cateto oposto nós sabemos, que é 100, e a hipotenusa é D. Mas quanto vale o seno de um ângulo? No caso aqui, o seno de 30 é fácil, o seno de 30 vale meio, né? Ou 1 sobre 2, que é igual a 100 sobre D. Aqui é bem simples resolver, você pode ver isso aqui como uma equação ou como uma proporção também, né? 1 está para 2, assim como 100 está para D. E na proporção, o produto dos meios, né, é igual ao produto dos extremos. Aí você faz 1 vezes D, né, D, 2 vezes 100, 200 metros, né? Você pode dar isso aqui também como uma equação, isola o D, né? Isolando o D, para isolar o D aqui, a gente vai precisar multiplicar por 1 sobre 100 de ambos os lados, né? Multiplicar por 1 sobre 100, porque aí esse 100 vai cancelar com esse, né? Vai simplificar. Enfim, né? Resolver a equação, eu acredito que para quem já chegou nesse nível de exercício, tem que ser o de menos, né? Então, temos aqui que ou, né, encara como uma proporção, como eu falei, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, certo? Então, tá aí a resolução, né? Respondendo a pergunta, calcula a distância percorrida pelo barco para atravessar o rio. Então, a distância, né, percorrida pelo barco para atravessar o rio é de 200 metros. Aí você escreve a distância percorrida pelo barco para atravessar o rio é de 200 metros, ok? Então tá aí a resposta, né? A distância que nós estávamos procurando, essa aqui é de 200 metros, ok? Se você ainda ficou com alguma dúvida, né, basta você comentar aí na parte de comentários que eu vou fazer o possível para responder sua dúvida, ok? Se quiser deixar alguma sugestão, alguma dica também, fica à vontade, ok? É só comentar aí, poderia dar uma aula sobre isso, sobre aquilo, então pode comentar, tá? Fica à vontade. Agora vai aparecer um link aí para você, tá? Que é o link do e-book, né? Vai aparecer na tela aí um link, basta você clicar para você fazer download imediato desse e-book, tá? Esse e-book contém 40 questões de concursos resolvidas passo a passo e é gratuito, tá? Então clica no link e baixa o e-book e também lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal, tá? Aqui embaixo tem um quadradinho azul, onde está escrito clique para assinar. Você clica, assina, né, se inscreva no nosso canal para você ficar informado sobre novas videoaulas, novos materiais que a gente está sempre disponibilizando de forma gratuita para a galera aí, ok? Então, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!